Olá, começa agora o Câmara Notícia e na edição de hoje você confere. O convívio entre ciclistas e motoristas é tema de moção na Câmara de Campinas. Coletiva de imprensa na Prefeitura falou sobre os casos confirmados de H1N1. E hoje é o dia do quadro de educação. Tudo isso agora no Câmara Notícia. A nossa equipe acompanhou uma coletiva de imprensa na Prefeitura que falou sobre os casos confirmados de H1N1 em Campinas. E na reunião foi falado sobre a falta do remédio Tamiflu na rede municipal, além das formas de prevenção da gripe. Durante uma coletiva de imprensa na Prefeitura, o secretário e o médico infectologista da Secretaria de Saúde falaram sobre o contágio antecipado pelo vírus H1N1, que vem crescendo no estado de São Paulo e em Campinas. O médico atualizou os casos da gripe na cidade. Todos os casos que são graves, que são passíveis de internação, esses são notificados e investigados laboratorialmente. E hoje o município tem 9 casos confirmados. 9 casos confirmados de síndrome respiratória aguda grave relacionada ao vírus H1N1, dentre os quais um óbito. Segundo a Prefeitura, a vítima da gripe é uma mulher de 51 anos e morava na região central de Campinas. Ela fazia parte do grupo de risco por causa da faixa de idade e por outros fatores como doenças. Ainda de acordo com a Prefeitura, a infecção aconteceu fora da cidade, durante uma viagem num cruzeiro na costa brasileira. Ao voltar do passeio, o quadro clínico da paciente agravou e ela morreu em fevereiro desse ano. Só foi possível descobrir a causa da morte porque os familiares também adoeceram e fizeram exames que comprovaram H1N1. Na Câmara Municipal, o vereador Gesiel contou na tribuna que também pegou a gripe H1N1. Eu estive internado com, em princípio, começo do H1N1. Essa crise, eu posso dizer assim, essa epidemia, esse vírus, essa doença triste que tem matado e tem afetado muito a população do nosso Brasil. O parlamentar falou sobre os sintomas. Eu sentia tanta dor no corpo, vereador Vermelho, mas tanta dor no corpo, ânsia de vômito, muita tosse. Eu me sentia ali como ninguém. Eu falei, eu acho que eu vou morrer, que a tamanha era dor. Mas a gripe H1N1 não é uma coisa nova entre a gente. E quem contou esse histórico para nós foi a coordenadora da Vigilância à Saúde Epidemiológica da Prefeitura. Que é um vírus que ele surgiu no ano de 2009. Neste ano ele foi conhecido como gripe suína. Então ele foi um vírus que começa a surgir nos Estados Unidos, primeiro causando infecção nos porcos, aí depois ele adquire uma potência de se adaptar ao ser humano e passa então a ser transmitido de humano para humano. Naquela ocasião, em 2009, nós tivemos uma pandemia pelo vírus H1N1. O que é uma pandemia? Pegou vários países. Então tivemos casos em vários países, vários continentes, casos graves, casos leves e óbitos também, e pessoas que se curaram. A partir de 2009, o vírus H1N1, que é o vírus da gripe, passou a circular entre nós, normalmente assim como outros vírus da gripe. Na coletiva de imprensa da Prefeitura, o secretário comentou uma forma efetiva de prevenir a doença. É o que nós podemos fazer de melhor hoje, orientar as pessoas para manterem as suas casas limpas, arejadas, lavar as mãos com água e sabonete, não precisa sair correndo atrás de álcool gel, não precisa congestionar as farmácias. A água e sabonete funciona tão bem quanto o álcool gel e está disponível em qualquer lugar que você vai. Agora, se você tem interesse na vacina que começa a ser aplicada no dia 30 de abril e não faz parte do grupo de risco, que são os agentes de saúde, idosos, crianças, imunossuprimidos e gestantes, a nossa equipe conversou com uma médica que tirou as dúvidas das diferenças entre as duas vacinas disponíveis hoje nas clínicas. A vacina da gripe trivalente é uma vacina muito antiga, que vem sendo utilizada há anos nas clínicas todas e na rede pública.
a vacina tetravalente, ela é uma vacina mais nova, que foi introduzida no ano passado. A única diferença entre as duas é que a tetravalente tem um grupo B, influenza B, a mais que a tri. Se a prevenção não for eficaz e for necessário o tratamento com remédio Tamiflu, o secretário garante que o medicamento está disponível na rede. Dizer para vocês que nós estamos inundados de Tamiflu não é verdade. A gente tem que ter controle sobre isso e a gente tem remessas quase diárias de Tamiflu para atender a cidade. Eu acho que não há necessidade de pânico. Eu acho que em relação ao H1N1, as medidas simples são as que são mais eficientes, as simples e baratas. Uma comissão especial de estudos aqui da Câmara recebeu as vítimas de racismo e intolerância religiosa para um debate. O objetivo é viabilizar a criação de um centro de referência em direitos humanos para prevenir e combater esse tipo de crime. Relatos que causam indignação, revolta, vergonha. Eu saí da loja, eu fui abordada pelo segurança que ficava lá na frente. Eu saí, ele falou assim, ô dona, tem objeto da loja na sua bolsa. Pois acreditam que são apenas mulheres negras, humildes e que não vamos questionar burocracias de um grande shopping. Mas eles esbarraram em uma mulher que tem voz e tem coragem de denunciar a discriminação com as mulheres que frequentam o shopping. Pelo fato de ser um bandista, eu sofri bastante. Tanto é que no meu bairro muita gente me chama de macumbeira e bruxa. As histórias se repetem há anos, replicadas dia a dia em várias camadas da sociedade. Prevenir e combater o racismo e a intolerância religiosa e atender vítimas desses crimes através da criação de um centro de referência em direitos humanos. Esses são os principais objetivos da Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Luiz Carlos Rossini. Na proposta, a comissão e as pessoas que estão participando desse processo, obviamente acharam fundamental que nós pudéssemos dar a voz às pessoas que sofreram na pele, né, que sentiram essa opressão da discriminação, seja racista ou por questões religiosas. A gente ainda se emociona muito e fica muito chocado, porque são mais de 500 anos que nós sofremos isso. E dificilmente a gente vê alguém preso. Como bem definiu a estudante Paula, a luta é diária e a sociedade como um todo não pode baixar a guarda para o preconceito. Quem ganharia essa guerra seria o racismo, o preconceito, a discriminação. Não deixe essas coisas ganharem a guerra. Segundo informações do CEPAGRE da Unicamp, a possibilidade de chuvas essa semana continua muito baixa, mas é preciso estar alerta à umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo dos 30%. E a mínima deve ser de 18 graus na quinta-feira e 19 na sexta. Já a máxima para os 2 dias fica perto dos 33 graus. E a seguir, você confere mais notícias no quadro Educação. E o plenário da Câmara de Campinas aprovou uma moção que apela aos departamentos de trânsito para a criação de normas complementares de convivência de motoristas e ciclistas. Campinas, assim como outras cidades, tem investido em ciclovias e ciclofaixas com o objetivo de desafogar o tráfego de automóveis. Mas o que se observa é que ciclistas e motoristas não têm uma boa convivência no trânsito. Dados divulgados pelo vereador Campos Filho em reunião ordinária na Câmara de Campinas mostram que o número de acidentes envolvendo os 2 veículos vem crescendo a cada dia. Em Belo Horizonte, por exemplo, as ocorrências aumentaram 44% no último ano.
Já na capital paulista, a cada semana morre um ciclista em decorrência de acidente no trânsito. Com base nessas estatísticas, o vereador apresentou na reunião ordinária da última segunda-feira uma moção de apelo ao CONTRAN e DENATRAN, órgãos responsáveis pelas regras de trânsito. A solicitação é que o Código Nacional de Trânsito receba normas complementares visando o bom convívio entre ciclistas e motoristas. As autoescolas, elas não incluem na formação daqueles condutores o cuidado, o conhecimento que tem que ter com as ciclovias. Então, eu acho muito oportuna essa iniciativa, porque eu coloco aqui na emenda, apelando ao presidente nacional de trânsito, CONTRAN, e diretor-geral do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, senhor Alberto Angerami, para que, através do órgão competente, providencie norma complementar ao Código de Trânsito Brasileiro, para que intensifiquem as orientações de convivência dos motoristas de veículos automotores com os ciclistas, por ocasião dos cursos de formação e reciclagem de condutores. A Lei 15.175, publicada no Diário Oficial do Município no dia 6 de abril de 2016, impõe sanções administrativas, como a lacração do estabelecimento, cassação do alvará de funcionamento e a proibição de fechar contrato com órgãos públicos, além de multa às empresas envolvidas com a utilização de trabalho análogo ao escravo. Em 2014, a Câmara teve uma comissão especial de estudo sobre o tema e verificou diversas situações, principalmente na construção civil. O autor, vereador Marcos Bernardelli, que era membro da comissão, fala da importância da nova lei. De uma forma ou de outra, havia-se o cometimento do ilícito do trabalho análogo ou ao escravo e nada era feito. Qualquer comunicado tinha que ser encaminhado a Brasília. Com essa nossa disposição legal agora no município, esperamos que o prefeito a sancione, nós podemos fazer a fiscalização pelo próprio fiscal da prefeitura. O vereador Jairson Canário protocolou uma moção onde apela à presidente Dilma Rousseff para que ela autorize o uso da pílula do câncer. A moção de apelo pede que a presidente sancione a Lei 4.639, já aprovada pela Câmara dos Deputados e o Senado. O documento protocolado pelo vereador Jairson Canário e a proposta tratam da fosfoetanolamina, substância do combate ao câncer desenvolvida por pesquisadores da USP de São Carlos, seja regularizada e que esteja disponível aos pacientes. Quando sai uma pílula tão importante como essa, comprovada pelos seus pesquisadores, e agora a gente vê que por causa de indústrias, lobby de indústria, a gente pode perder e a presidente Dilma vetar. O governo do estado de São Paulo prometeu para a próxima sexta-feira o pagamento do bônus aos mais de 220 mil servidores da Secretaria da Educação. Neste ano, o montante é cerca de 50% menor e cada servidor vai receber em média R$ 2.000. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos avaliou na última quinta-feira que houve excesso de uso de força policial na repressão a estudantes secundaristas que protestaram contra a reorganização das escolas proposta pelo governo do estado de São Paulo. A audiência foi realizada em Washington e os membros da comissão defenderam a adoção de protocolos que evitem as cenas de violência registradas. No dia 21 de maio, a Unicamp vai realizar a oficina A Redação no Vestibular Unicamp, que é realizada pela Conveste, a comissão permanente para os vestibulares. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da própria Conveste. Ao todo, são 340 vagas, sendo 120 para professores da rede pública de ensino, 120 para os da rede particular e 100 vagas para alunos de graduação ou pós-graduação. As taxas variam entre R$ 55 e R$ 110. Uma pesquisa realizada por uma empresa fabricante de sabão em pó entrevistou 12 mil pais com filhos entre 5 e 12 anos sobre o valor de brincar. Foram 10 países pesquisados, entre eles o Brasil. Aqui, 87% dos pais disseram acreditar que as crianças devem brincar mais.
O ex-ministro da Educação, Renato Jeanine Ribeiro, havia citado na semana passada sobre a importância do brincar. Se calcula que dos 6 aos 8 anos se deva alfabetizar as crianças que estão na escola pública. Na escola privada, geralmente no fim do 2º ano você já tem mais condições de alfabetizar. E uma coisa que é muito importante dizer, antes dos 6 anos, alfabetizar é duvidoso. Não é uma coisa, não é recomendável você pegar uma criança de 3, 4 anos e já ir alfabetizando, que elas brinquem, sabe? Isso é fundamental, o que fazem na Suécia, o que fazem na Finlândia. Finlândia é o atual xodó da educação mundial. Não é mais a Coreia do Sul com seu sistema autoritário e repressivo, e a Finlândia com um sistema muito mais liberal e muito mais focado no crescimento, no florescimento do ser humano. Então, até os 6, 7 anos não é para o finlandês saber ler e escrever, ele está brincando. E a brincadeira vai ter um sentido educativo muito forte. Agora, no Brasil, se nós formos pensar em termos de prioridade já, o fato de que 57% dos meninos e meninas de 8 anos, ao terminar o 3º ano da escola pública, não sabem fazer as operações matemáticas direito, é algo que vai provavelmente pesar para eles a vida toda. Então, é fundamental você alfabetizar na idade certa. Na pesquisa, os pais brasileiros também foram os que mais perceberam que há uma dependência dos filhos pela tecnologia na hora de brincar. E o Câmara Notícia dessa edição fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima.